Trabalho de física. Nosso trabalho vai ser sobre trabalho e potência. O professor é o Thiago Bertelli, nossa turma é o primeiro MINT B e os alunos são Álvaro Borlini Machado, Guilherme Scarpati Tonão, Rian Matos Gomes, Denilson Amorim Nunes Júnior, Pedro Henrique Pereira Ribeiro e Pedro Loureiro. Nesse trabalho vamos falar sobre a definição de trabalho, sobre as unidades de trabalho, sobre os exemplos de trabalho e aplicações de trabalho. Também vamos falar sobre a definição de potência, as unidades de potência, exemplos de potência e aplicações de potência, onde vamos relatar o que elas são, como são representadas e para que são representadas, e exemplos de como são apresentadas. Quando falamos em trabalho, qual a imagem que lhe vem à cabeça? Muito provavelmente, a figura de algum tipo de trabalhador. Mecânico, operário, motorista, lavrador, costureiro, engenheiro, advogado, dentista e entre outros. Enfim, alguma pessoa executando algum tipo de tarefa. Ou ainda, a ideia de pesquisa escolar, que em geral denominamos trabalho. Na verdade, esse pensamento não está errado, mas com certeza você não sabia que a palavra trabalho tem origem no termo latino, tripalium, que designava um instrumento de castigo, e por isso ela originalmente estava relacionada a sofrimento. À medida que o tempo passou, deixou de ter esse significado e ganhou a conotação de esforçar-se, lutar e finalmente trabalhar como entendemos hoje. Portanto, como você imaginou, trabalho é uma tarefa a ser executada. No entanto, esse é um texto de física. E o que seria trabalho para essa física? Para a física, trabalho é quando uma força provoca deslocamento do corpo sobre o qual ela atua. Ou seja, se não tiver deslocamento, para a física não é trabalho. Unidade de trabalho. Sabemos no SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, que a força é representada em newtons, que é representado pela letra N maiúscula, e a distância é representada em metros, M minúsculo. Logo, a unidade de trabalho será 1 newton vezes 1 metro, que é igual a uma unidade de trabalho, denominada por Joule, em J maiúsculo. Isso ocorre porque trabalho é dado por força, que é representada em newtons, vezes distância, que é representada em metros. Logo, 1 newton vezes 1 metro igual a 1 joule. Ou seja, quando é exercida uma força de 1 newton sobre um corpo que o desloca por 1 metro, dizemos que foi realizado um trabalho de 1 joule. Atenção, se não houver deslocamento, não há trabalho. Usando os conceitos do trabalho de física, se uma pessoa parada estiver segurando um caixote, não há a realização de trabalho. Ainda que os músculos dela estejam gastando energia e aplicando uma força para sustentar o objeto, não é trabalho, pois não tem deslocamento. Agora, vou dar alguns exemplos de trabalho para entendermos melhor como funciona. O primeiro exemplo, um cara, que é uma pessoa, que carrega uma caixa, qualquer caixa, por exemplo, você está de mudança e carrega um papelão, uma caixa, por 10 metros, com uma força de 2 newtons, realiza um trabalho de 20 joules, pois sabemos que trabalho é o resultado de força vezes distância. A distância é 10 e a força é 2. Logo, 10 metros vezes 2 newtons é igual a 20 joules. O segundo exemplo, um carro que percorre 100 metros com uma força de 25 newtons realiza um trabalho de 2.500 joules, pois trabalho é força vezes distância. A força é 25, a distância é 100. 25 vezes 100, 2.500 joules. E o terceiro exemplo é um caminhão que transporta uma geladeira por 2.000 metros com uma força de 20 newtons realiza o trabalho de 20 joules, pois é a unidade de medida do trabalho, joule. Então, o caminhão realiza um trabalho de 40.000 joules. Agora vamos falar sobre as aplicações de trabalho. Onde usamos trabalho? Aplicações que são utilizadas no trabalho.
Coloquei aqui dois exemplos. O primeiro é para calcular o trabalho feito que um carro realiza para se locomover. Esse é para utilizar, por exemplo, um carro sai do ponto A ao ponto B. Ele realiza uma força X, logo com a distância do ponto A e o ponto B. E conhecendo a força que esse carro realizou, eu vou conseguir saber o trabalho que esse carro realizou. O trabalho também é utilizado para descobrir, por exemplo, o trabalho que uma pessoa realiza carregando um caixote. Isso é uma ação do dia a dia. Por exemplo, eu estou em casa de mudança, vou carregar uma caixa de papelão. Eu posso saber o trabalho que eu realizei para executar essa ação, se eu souber a força que eu utilizei e a distância que eu percorri. Assim eu vou saber o trabalho que eu realizei. Agora, vamos falar sobre potência. Imagine que temos uma imagem na nossa frente. Duas imagens. Na imagem A, uma moça está subindo uma escada, portanto, realizando um trabalho, pois a força desloca o objeto. Porém, na figura A, ela está de mãos vazias e sobe a escada em poucos segundos. Já na figura B, ela carrega uma certa quantidade de livros e gasta um tempo bem maior para subir. Portanto, as duas situações são diferentes, elas não são iguais. Quando relacionamos o trabalho realizado ao tempo gasto para realizá-lo, dizemos que estamos avaliando uma potência desenvolvida. Para calcular uma potência, usamos uma relação bem simples. A gente usa o trabalho e divide pelo intervalo de tempo, pelo ΔT, pela variação de tempo necessário para a realização daquele trabalho. Então, nos dois casos, a força é a mesma. A figura A sobe menos tempo. Então, na figura B, mais tempo. Então, a potência da força A é mais forte do que da imagem B, pois ela realiza a ação em menos tempo. Unidades de potência. Usando as unidades do SI, Sistema Internacional, temos que a potência é dada em joules por segundo, J maiúsculo barra S minúsculo. Essa unidade recebe o nome de watt, representada pela letra W maiúscula. Então, um trabalho de 1 joule em 1 segundo desenvolve uma potência de 1 watt. Essa unidade de potência é usada nas lâmpadas, para indicar a potência desenvolvida por elas, transformando a energia elétrica em energia térmica e luminosa. Além do watt, outra unidade de potência muito usada é o HP, horsepower. Essa sigla está na língua inglesa, e essa unidade foi criada por James Watt, quando ele testou a potência de um cavalo, comparando-o com as máquinas de vapor, com as máquinas a vapor. Em suas experiências, constatou que um cavalo forte suspendia uma massa de 4.566 kg a uma altura de 1 metro em 1 minuto. Essa potência equivale a 746 watts. Então, 1 HP horsepower é igual a 746 watts. No sistema métrico, a potência é expressa em cavalo-vapor, representada pela letra maiúscula CV. Um cavalo a vapor é igual a 0,98629 horsepower, HP, que é igual a 735 watts. Agora, vamos dar exemplos de potência. O primeiro exemplo é o seguinte: uma lâmpada que realiza um trabalho de 200 joules em 1 segundo tem uma potência de 200 watts, pois potência é o trabalho dividido pelo tempo necessário para realizar o trabalho. Ou seja, se essa lâmpada realiza 200 joules em 1 segundo, 200 dividido por 1 igual a 200 watts. O segundo exemplo: uma luminária que realiza um trabalho de 220 joules em 2 segundos tem uma potência de 110 watts, pois 220 joules, que é o trabalho, dividido por 2, que é segundo, dá 110 watts, que é a unidade de medida da potência. E o terceiro exemplo: um carro que realiza um trabalho de 735 joules em 1 segundo tem uma potência de 735 watts. Mas 735 watts é igual também a 1 CV, cavalo a vapor, que também é uma unidade de medida de potência. Agora, para finalizarmos nosso trabalho, vamos dar aplicações de potência.
Botei aqui duas aplicações de potências, que são as mais comuns e mais usadas. A primeira, a potência é aplicada para medir a potência de uma lâmpada, geralmente em watts. Por exemplo, tal lâmpada tem 220 watts de potência, ou essa lâmpada tem 110 watts de potência. Outra forma de utilizar a potência é para medir a potência de um carro. Essa potência é dada em cavalos, ou seja, por exemplo, um Mustang tem 700 cavalos a vapor, que é CV, que é representado pela sigla CV. Esse cavalos a vapor é uma unidade de medida de potência, ou seja, a potência é utilizada para medir a potência da lâmpada, a potência até mesmo da tomada, e também a potência do carro, que geralmente é dada em cavalos a vapor. Esse foi o nosso trabalho. Espero que tenha gostado, espero que tenha entendido. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.